nessa manhã, nós vamos falar um assunto aqui muito precioso, que eu ainda estou no processo ainda não cheguei lá, mas eu estou me esforçando, que é desenvolvendo uma personalidade agradável. Se você for anotar, anote aí, desenvolvendo uma personalidade agradável. Que aí no mundo, aí fora, ou no mundo secular, não no mundo pecaminoso, no mundo secular, eles chamam isso de inteligência emocional. Amém? Então, seja emocionalmente inteligente. Tem pessoas que são tão intelectuais, tão dotadas de um vasto conhecimento, de uma sapiência, que palavra difícil, né? De um QI tão alto, são tão poderosas, logo dá para se notar quando está perto dela, de como elas conversam, mas elas não, infelizmente, elas não desenvolveram a sua inteligência emocional, elas não têm desenvolvido uma personalidade agradável. Então, nessa manhã, isso é uma das joias preciosas que eu quero compartilhar com você nessa manhã. De novo falando, pensa num cara butucudo, brucutu, que acordava com a avó atrás do toco. Você já viu essa expressão? Essa é minha esposa que me ensinou. Quando ela via eu acordando de manhã, assim, com aquela cara amassada. Vocês são jovens, mas antigamente tinha um biscoito chamado aimoré, que tinha a cara de um índio. Então, pensa aquela, vou dizer cara, para não dizer face, tá, irmão? Na linguagem bem popular. Aquela cara do índio aimoré, da lata amassada ainda. A lata estava amassada. Eu ainda estou crescendo, irmãos. Mas minha esposa é testemunha que eu tenho já crescido um pouco. Ainda quero crescer muito mais de como ter uma personalidade agradável. Ninguém quer estar perto de gente ranzinza, cara mala, sabe aquele cara mala, sem alça e sem rodinha? Você tem que levar na costa. Meu Deus do céu. Isso, você não imagina o efeito disso. Isso fecha portas, isso produz gente antagônica a você, pessoas que fecham até o coração para você, e que talvez não tenham coragem, já com medo de você, de falar na tua frente, mas vão tecer comentários não muito agradáveis sobre você por trás. Junto com isso, vem o seu pastor é atingido, porque eles vão dizer, mas esse cara, essa irmã é ovelha do Anderson. E aí junto a igreja sofre, porque eles vão dizer, mas essa figura aí é lá daquela igreja, daquela comunidade Semente do Amanhã? Meu Deus do céu, Ave Maria! Mas, em nome de Jesus, eu quero declarar em fé, que quando as pessoas se relacionarem com você, eles vão dizer assim, rapaz, essa ovelha do pastor Anderson, que maravilha, que bênção, né? Que bênção, aí é verdade, olha que irmã preciosa, que irmão precioso, amém, irmãos? Aí eles vão ouvir, eles dizem, de onde é esse crente? De qual igreja que ele é? Qual comunidade? Eles vão dizer, é lá da Semente do Amanhã. Rapaz, que maravilha. Aí vai se espalhar uma notícia, amém? Um testemunho poderoso. De onde você é?
Eu sou lá da comunidade Semente do Amanhã. Poxa, cara, muito legal. Ô, meu irmão, dá um abraço aqui. Amém? Dá um abraço aqui. Por quê? Porque há um testemunho que o povo da Semente do Amanhã, os filhos de Jesus, os filhos de Deus, têm desenvolvido uma personalidade agradável. Amém, queridos? Isso tem tudo a ver, queridos. Tem tudo a ver com o nosso dia a dia, com nossos relacionamentos. E eu vou dizer que eu tinha as características totalmente contrárias de alguém que tem uma personalidade agradável. A minha esposa não. Sabe aqueles comentários assim, a pastora Simone é um amor de pessoa. É mesmo, não posso dizer o mesmo do marido. Você está entendendo, querido? Então isso é algo para a gente aprender. Isso tem tudo a ver com o nosso discipulado 1 a 1, sabia? É no discipulado 1 a 1 que a gente vai trabalhando isso. Tem outros que naturalmente eles já têm essa personalidade. Ontem eu fiquei muito impressionado na festa do Oscar, aqui, porque cada música que a equipe colocou, inclusive a equipe está de parabéns, a equipe da mídia, cada música, eu digo, Senhor, tu tem que estar nisso, porque eles eram tão dirigidos, quando a pessoa subia, tinha uma música de louvor, pois aquela música de louvor tinha tudo a ver com a real personalidade daqueles aqui que subiram. Eu fiquei impressionado com isso. Aí aquela irmã que está bem ali de blusa listradinha, como é o seu nome, querida? Adriana. A Adriana, ela é esse tipo assim, abordável, né? Que você vê a Adriana e você não tem dificuldade de chegar. E ela já vem dar oferta, ela vem dançando. É impressionante, quando ela veio subindo, colocaram a música tinha tudo a ver. Cada pessoa que subiu aqui, aquela música de louvor tinha tudo a ver com a personalidade real. Porque, irmão, muitas vezes essa personalidade que está aí, ela não foi trabalhada. Ela não foi lapidada pela palavra, pelo Espírito Santo. Nós viemos de lares que se levantava de manhã e não dava nem bom dia. Já não dizia bom dia. Parece um indião, né? Meu Deus do céu. Os pais não ensinaram. É porque tem pai que justifica essas coisas erradas até na vida da criança. Não, ele é assim mesmo. É o jeito dele. Não, queridos, isso pode ser moldado. Pode ser moldado, a gente ensinar os nossos filhos desde pequenos, especialmente nós que somos pastores, mas também isso tem a ver, não é preciso ser pastor não, a sua família pode ser melhor nesse sentido, você ensinando seus filhos, ensinando os netinhos. Eu também sou avô, e disse que avô é o cavalo que os filhos amansaram para o neto montar, acho que é uma definição de avô. Diz que avô estraga neto, meu neto chega lá em casa, é ele que manda, e aí ele chega lá, e ele chega, vovô, meu irmão, aí só de ouvir isso eu já me derreto, aí eu me ajoelho, que foi, meu lindo? Aí ele olha para mim, cadê a vovó? Ele não quer nem saber de mim, né? Cadê a vovó? Ele me chama para perguntar da avó dele. Então nós podemos ensinar os nossos netos, porque a Bíblia até diz que nós vamos abençoar nossas gerações, mas ensinando nossos filhos. O cara passa pelo meio, não é maldade, às vezes aquele filho passou no meio, ali tinha pessoas visitando a casa, e você não parou, e combinando com seu filho, olha filho, quando tiver alguém de fora, diga bom dia, sorria e diga bom dia, ou boa tarde, ou com licença, muito obrigado. Infelizmente eu vim de um lar que não era assim, lá era 3 pauladas, meu amigo. Lá tinha cada briga na minha casa que eu tinha que esconder martelo, tinha que esconder facão, tinha que esconder faca.
Estou te falando, o negócio era fera, mano. E naquele governo militar que nós fomos assim forjados, tinha medo de polícia. A minha mãe dizia assim para mim: direita essa tua cara de polícia. A única correção que eu recebi era essa: direita essa tua cara de polícia. Teve um tio meu, a Simone, que foi um escândalo isso para a Simone. Não sei quantos anos que esse meu tio, né, não aparecia em casa, e quando apareceu, ele estava lá conversando com a minha mãe, eu passei no meio dos dois e foi entrando. E aí a minha mãe disse: filho, vem cá, fale com o seu tio. Uma manjão, que agora tem que ser chamado para falar com o tio. Você vê o vínculo de carinho, de amizade e de ter uma personalidade agradável desenvolvida. Zero. Nota 0. Então, eu sou tão grato a Deus pelos meus discipuladores que me ajudaram e continuam me ajudando, e também pela minha querida esposa. E agora meus filhos estão me ajudando. Então, não estou falando aqui do ponto de vista de um médico, eu estou falando de um ponto de vista de um paciente desse hospital chamado igreja, que eu tive umas melhoras, amém? Já estou bem recuperado, mas ainda estou no processo de desenvolver uma personalidade agradável. Primeiro eu era o campeão de botar apelido nos outros. O campeão. E o pior que isso era uma coisa do diabo. O diabo me usava para isso. De olhar para alguém e, ao olhar aquela pessoa falar um apelido, que isso vem do inferno mesmo. Logo que alguém começa a falar o fulano, falando do apelido daquela pessoa, a não sei que seja aquelas palavras de agrado que vem da família, até, por exemplo, o Cote. O Cote não é o nome dele, Cote, mas é uma coisa que veio da família, uma coisa agradável. Tudo isso com equilíbrio, mas alguns apelidos que marcam característica das pessoas. Tinha um que eu lembro que o pastor Timóteo quase me pegou pelo colarinho da camisa, eu era novo convertido, e ele tinha uma cicatriz no pescoço. Sabe como eu comecei a chamar para o cara? De Taturana, porque parecia um lagarto aqui no pescoço dele. Pastor Timóteo, quando viu aquilo, me chamou para o lado, e estava eu e o pastor Sabá pecando juntos nisso, bem novos convertidos. Ele nos chamou, ele disse: olha, cuidado com isso, eu não quero mais, ele como pai espiritual, não quero nunca mais ver vocês agindo assim, porque esse rapaz dá até aquele sorrisinho, faz de conta, né, tal, mas aí por dentro, como ele não está sentindo, vocês são dois insensíveis, vocês vão parar com isso. E aquilo marcou a minha vida. Então, nós podemos aprender. O carioca já é meloso, eu acho. Carioca e paraense, acho que quando se junta desse grude, porque nós somos assim também, nós abrimos, agora essas coisas vão mudando com o tempo, né? Mas abrir a porta da casa, atender a pessoa, dar uma informação, nós não temos reclamações dos cariocas a respeito disso. Na verdade, nós já encontramos aqui, nós nunca vimos, não vi ninguém, sinceramente falando, diante de Deus, gente butucuda aqui, que acorda com a avó atrás do toco. Eu não tenho encontrado, mas eu sei que todos nós, como eu, precisamos crescer cada vez mais nisso. Amém, meu querido? Então vamos lá, vamos avançar aqui. 1 Coríntios 10, 33... o apóstolo Paulo revela o motivo da gente ser agradável. Tem uma grande sacada, tem um grande propósito por trás disso. Tem um objetivo isso, não é só ser o político refinado, o político polido, que abraça a criancinha, que faz tudo isso, mas no fundo ele quer o seu voto. E quem sabe que até ele é um tremendo corrupto. A nossa praia é outra. Diga, a nossa praia é outra.
E ele diz assim, 1 Coríntios 10, 33, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Essa é a grande sacada de ser inteligente emocionalmente. Amém, meu querido? Então eu acho isso muito lindo. Então, avançando aqui mais um pouquinho, o que é a personalidade? É um conjunto de qualidades pelas quais uma pessoa se diferencia uma das outras. E a personalidade pode ser reeducada. A gente pode reeducar. O butucudo pode se tornar amável, se reeducar. No começo, eu te digo, não foi fácil para mim. No começo eu recebia até umas acusações do inimigo na minha mente, que dizia assim: você não está sendo verdadeiro, você está com um sorriso de plástico para as pessoas. Eu era acusado pelo inimigo na minha mente, não alguém me acusando, mas sabe o que? Eu aprendi a rejeitar as acusações do inimigo, porque eu tinha determinado no meu coração: eu vou ser agradável, eu vou sorrir para as pessoas, eu vou abraçar as pessoas, eu vou dar atenção, eu vou te ensinar um segredinho muito poderoso. Quando você for cumprimentar alguém, são os 3 segundos de poder, que você libera o amor, a alegria. Você pega na mão das pessoas, aperte e olhe nos olhos, sorrindo, amém? Olhe nos olhos. Treine isso aí com seu vizinho aí, treine, pegue na mão assim. 3 segundos apenas faz uma grande diferença, amém? 3 segundos, pegue na mão e olhe assim nos olhos e dá um sorriso. Amém? Que coisa, nunca deixe de olhar, não seja tímido assim, não. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus, pegue na mão e olhe nos olhos, 3 segundos, 1, 2, aqueles 3 segundos fazem uma diferença enorme, muito poderosa. Eu aprendi com outro homem de Deus. Tudo o que eu estou falando aqui, queridos, tem sido resultado de aprendizado. Isso aqui, Deus me deu essa grande revelação. Negativo, eu aprendi, eu tive que sentar aos pés, eu tive que ser corrigido. E aqui eu estou podendo agora, um pouquinho só de autoridade para compartilhar isso aqui. Talvez antes eu nem teria muita coragem para falar, mas aí eu fiquei me esforçando, e hoje eu posso falar um pouquinho sobre esse assunto. Então, personalidade é um conjunto de qualidades pelas quais uma pessoa se diferencia uma das outras. A personalidade pode ser reeducada. É gostoso estar perto de alguém agradável, amém, irmãos? É muito legal. Eu vou te falar uma coisa, isso ajuda muito, ajuda muito. Teve um pastor, eu não vou dizer qual cidade, mas aconteceu. Antes dessa história, eu vou contar uma outra. Chegou em Belém um missionário da cruzada estudantil e profissional para Cristo. Foi acolhido numa igreja e a cruzada exigia que cada um deles tivesse um discipulador. E aí o líder dele lá em Belém disse assim para ele, disse: e aí, você já tem o seu discipulador? Ele disse: tenho. E quem é o teu discipulador? Quem é o teu discipulador, amado? Ele disse assim: é o trânsito de Belém. Aí ele disse: como assim? Você não imagina, cara, esse trânsito aqui de Belém me ensina a ser paciente, me ensina a amar, me ensina a perdoar. Ele foi falando várias coisas que o trânsito de Belém produzia nele. Diz que o trânsito de Belém era o discipulador dele.
Aí, juntando essa história com a outra, esse pastor ia, né, para o seu culto, para a sua campanha poderosa, na sua mega igreja, realmente uma igreja grande, poderosa. E no trânsito, alguém, talvez por descuido, ou por ser mesmo um mala, deu uma fechada, aí ele teve que brecar o carro, aí jogou o carro para o lado, e já baixou o vidro, e já foi com o dedão. Aí o capeta se manifesta, fica parecido com o capeta nessa hora, né? E o cara baixou também o vidro. E aí aquele tumulto, e carro buzinando, que ele estava atrapalhando, brigando. E aí ele saiu cantando o pneu, e o cara também saiu, ele olhou, retrovisou o cara atrás dele. Rapaz, esse negócio não vai dar certo, esse cara está vindo ou para me matar, ou para me espancar, e ele correndo, e o cara atrás. Aí ele pegou uma rua, deu sinal, o cara deu sinal e entrou também, outra rua, e deu sinal, aí ele foi chegando próximo do prédio da igreja, com estacionamento grande, ele entrou no estacionamento, encostou o carro, ficou olhando, quando ele viu o cara dando seta também, entrando no estacionamento, ele pegou a Bíblia dele, e entrou rápido, e foi pela parte de trás, onde ele costumava entrar, e ficou lá dentro, assim, um pouco, claro, preocupado, apreensivo. E daqui a pouco ele foi, assim, tinha uma porta que dava para olhar, ele puxou assim um pouco a cortina e viu aquela pessoa também entrando com uma Bíblia e sentando na cadeira bem na frente. E daqui a pouco o pastorzão vai ter que ministrar, meu irmão. E aí? Ah, meu irmão, ele fez a coisa certa, graças a Deus. Ele saiu, foi lá e disse, ô meu irmão, e era ovelha dele, porque a igreja vai crescendo, querido, a igreja vai crescendo e você não vai se dando conta. Eu já viajei com o pastor Eibe, é impressionante, irmãos, a gente tem que desenvolver essa personalidade agradável com todo mundo, porque as pessoas estão no aeroporto, aí eu já tinha percebido, parece pavulagem isso, pavulagem é arrogância, orgulho, que a gente fala lá no norte, né? O cara que põe um salto alto, mas parece pavulagem isso que eu vou falar, mas eu com um canto do olho disse, Eibe, aquele cara que encontrou com a gente no hotel lá em Paris, parece pavulagem, naquela volta de Israel você estava com a gente também. Rapaz, ele veio direto logo sorrindo, mas o pastor Eibe não conhecia ele, mas aí eu tive a sacada e avisei o pastor Eibe, aí o pastor Eibe abraçou, ele cumprimentou a gente, ficou conversando. Então, quando a gente vai sendo mais conhecido, mais cuidado é. O pai do pastor Eibe, ele fez uma decisão que ele ia andar assim. Estou lhes falando, irmão, porque a gente dirigindo na rua, até isso a gente tem que estar atento. Vê um irmão assim, andando na calçada, dá aquela buzinadinha, sabe? Eu ponho a mão fora assim, aquilo torna a pessoa agradável, não é verdade? Agora há uma distração. Aconteceu uma vez comigo, eu entrei nesses lugares que vem de tudo, eu não sei como é que chama, tem de tudo lá dentro, tem de tudo. Eu entrei lá, e fui direto para o balcão com pressa, e pedi, solicitei ali o que eu estava precisando. Quando eu vi, foi um murro no balcão, no meu lado, plum, no balcão. Aí a pessoa disse assim, eu não acredito, e virou de costas assim, uma mulher. Aí eu fiquei assim, ela disse, poxa, o pastor quase pisou em cima de mim, eu estava aqui sorrindo para você, quase pisou em cima de mim, não falou comigo. A gente pode dizer assim, quentinho, chupetinha, toma bebê, a chupetinha. Meu irmão, eu não posso tratar assim. Na verdade foi uma distração minha, eu disse, minha querida, me perdoe, eu não vi você, e às vezes as pessoas vêm falar comigo, e eu estou aqui distraído com uma outra, tem uma outra, aí aquela pessoa me cumprimentou, eu não olhei nos olhos, não, vai eu atrás, meu querido, me perdoe, eu estava distraído aqui, aí já dou um abraço. Por quê? Eu entendo que isso não é buscar o meu interesse, mas o interesse de muitos, para que sejam salvos.
para que possam receber aquilo que eu estou falando. Amém? Quantos aqui estão me entendendo? Amém, queridos? Isso é muito importante. Então, eu já cometi muitos erros. Então, quando o pastor Timóteo voltou, o pastor Timóteo nos ungiu pastores da Igreja da Paz, da Liberdade, que hoje é o núcleo, né, da Liberdade, ali perto do Barro Dada. Sabe o Barro Dada, o hotel grandão, que tem a piscina lá. Antigamente era o Hotel Tropical. A Igreja da Liberdade, que hoje é o núcleo da Liberdade, sempre foi uma igreja top, por causa do pastor top, que era o pastor Timóteo. Pensa, pastorzão amoroso, atencioso, carinhoso, que o povo mesmo dizia, olha, nós nunca vimos Jesus, mas nós conhecemos Jesus pelo caráter, pela vida do nosso pastor. O cara era muito amado, muito honrado e muito respeitado. Aí, ele era uma bala, não sei quantos milímetros, 7 milímetros, uma bala daquelas armas bem poderosa. Aí ele vai para o Japão e derrama óleo e unge a mim e o pastor Sabá. Aí, meu irmão, era mesmo que colocar uma bala 22 no lugar de uma 45, de uma 7 milímetros. Meu Deus, nós sofremos, queridos. 2 anos depois, o pastor Timóteo volta no Japão. Primeira reunião do pastor Timóteo comigo, com o Sabá, com o pastor Leôncio, e a exortação. Gente, vocês precisam melhorar. Na verdade, eu diria que agora, vocês são os 3 caras de pau, vocês 3. Genildo, Sabá e Leôncio. 3 caras de pau, vocês precisam sorrir mais, vocês precisam tratar com mais carinho a igreja. Meu Deus, então foi todo um processo, queridos, das nossas vidas. Então, todos nós gostamos de estar próximo de alguém que tem uma personalidade agradável. Nós vemos o exemplo de Jesus, né? Nosso maior exemplo. Por que criança corria para Jesus? Vinha para Jesus. Você já viu criança gostar de gente carrancuda? Gente ranzinza? Gente nervosa, estressada? Não. Eu fico feliz porque a galera corre para mim na igreja hoje, a galerinha corre, vem as meninas, vovô, não está claro, né? A gente vai ficando mais velho, vovô, e aí outra chorando com ciúme, porque elas chegaram primeiro, me abraçaram para tirar uma foto, e chorando, vem cá também, minha netinha, você está entendendo isso? Diga assim, quem beija meu filho, a minha boca adoça. Então, meu querido, isso é buscando o seu interesse? Não, mas o de muitos. Quando você beija, elogia uma criança, e elas são lindas mesmo, são lindas, criança é coisa linda, preciosa. Então, tem gente, eu não gosto de criança não, meu Deus do céu, precisa de uma cura, de um tratamento, tem alguma coisa errada aí. Não gostar de criança tem alguma coisa errada, precisando de um toque poderoso de Deus, e o Senhor está pronto para dar esse toque de cura. Mas nós não queremos ouvir essa expressão, crente igual a esse, Deus me livre. Você tem que entender que primeiro, eles recebem o mensageiro, depois eles recebem a mensagem. Amém? Primeiro eles recebem o discipulador, a discipuladora amoroso, atencioso, e depois eles vão receber o discipulado. Diga, primeiro eles recebem o discipulador, depois eles vão receber o discipulado. Porque, meu irmão, pode acontecer alguma coisa, queimar aí o filme, ele recebeu uma discipulada. Não é um discipulado, mas uma discipulada, descer a paulada. Vamos ver aqui 4 segredos para ser agradável. Primeiro, número 1. Tenha sempre um coração agradecido. Tenha sempre um coração agradecido pelas mínimas coisas. Às vezes eu vacilo, mas quando tem pregador que
Se alguém vir trazer a água para ele na hora que está pregando, meu irmão, ele já nota que quase ele vira Raoni. Mas sabe o que eu faço quando a pessoa vem? E geralmente eles fazem isso. Eu digo obrigado. Por certo, eu digo assim, toda vez, é um hábito meu, por certo que o irmão não perderá. Ainda tenho água aqui, tá? Isso aqui está querendo ganhar muito galardão já. Por certo que essa irmã não perderá o seu galardão. Meu irmão, a pessoa vai gostar, a pessoa vai querer trazer logo uma jarra de água. Está querendo até dar no canudinho para você lá no púlpito. Mas... entende? Esses pequenos detalhes, ser agradecido. Às vezes eu vacilo nisso, mas o pastor Eibe me ensinou uma grande lição. Ele disse, não sabe como, trincou um dente dele, estava ruim, e ele estava de passagem em Belém algumas horas, e eu encontrei com ele no aeroporto, e disse, cara, não sei o que aconteceu, partiu um dente meu, tal. Aí na hora, né, a doutora Ana Paula, odontóloga, ela estava saindo daquele treinamento prático na UFPA. Eu liguei para ela disse assim, pastor Genildo, pode trazer o pastor Eibe aqui. Aí eu levei ele na UFPA, no campus, e lá num lugar de atendimento, cercaram o pastor Eibe. Os caras top, os professores de odontologia atenderam o pastor Eibe. Foi um treinamento super VIP. Fizeram o tratamento, cuidaram, consertaram, arrumaram, deixaram o dente dele do jeito. E na saída, eu cumprimentei a Ana Paula, peguei na mão dela e disse, obrigado. O pastor Eibe observou isso. No caminho para o aeroporto, porque ele já tinha que ir para o aeroporto, ele foi falando no carro. Você vê, o pastor Eibe, ele dá um tapa sem braço, né? Ele chega com jeito, ele faz a cirurgia, ele usa anestesia para fazer a cirurgia. Teve até um irmão que disse, rapaz, o pastor Eibe já tinha passado não sei quantas horas. Aí ele disse, na minha frente, disse, meu Deus, agora que eu estou entendendo que o pastor Eibe me chamou a atenção, rapaz, me chamou lá no gabinete dele, e me chamou a atenção, cara, meu Deus, que vergonha. Mas sabe o que? Eu vi a anestesia. Passou não sei quantas horas depois, o pastor Eibe já tinha feito a cirurgia dele, mas ele ainda estava sob aquele efeito da anestesia, da maneira, porque as pessoas se ofendem, não é o que você diz, mas como você diz. Tem pessoas que dizem, não, porque a verdade tem que ser dita. Sim, mas a Bíblia diz, falando a verdade ou seguindo a verdade em amor. E Jesus era cheio de graça e de verdade. Tem gente não, que é cheio de verdade, mas falta graça. A graça que dá vitória, a graça que motiva aquela pessoa a ser melhor. É cheio de verdade, não, eu vou falar. E tem gente que é o cara do confronto, não, tem que ter um confronto. Tem que ter um confronto. Diante do confronto, a melhor coisa é a rendição, tá, irmão? Meu Deus do céu. Aí no caminho para o aeroporto, o pastor Eibe botou a mão no meu ombro e disse, Nildo, eu tenho um negócio para te dizer, cara, que eu sei que você vai gostar. Claro, a gente se conhece há 30 anos, tem muita amizade, né? Eu disse, Eibe, tem alguns no público eu chamo mesmo pastor Eibe, por causa da função dele, mas no trato pessoal, ele é o Eibe, é meu amigo, eu não deixo ele de respeitar e aprender tanto, e na verdade, eu fui entregue para ele, eu e a Simone, não foi Simone? Pastora Rebeca e Paulo chegaram, Eibe, vem cá. Daqui para frente o Eibe vai ser o mentor de vocês, na visão. Nós vamos ser os discipuladores pessoal. Foi algo mesmo estabelecido, legalmente. Mas ele é meu amigo. Aí eu disse, como que tu sabe, Eibe, que eu vou gostar? Ele disse, eu tenho certeza, porque você é um homem de Deus. Tá bom, aí tá, encostamos, botei o carro no estacionamento, foi levando, né, a mala dele, as coisas dele. Aí ele foi falando e disse, cara, lá dentro do aeroporto, ele disse, cara, deixa eu te falar. Rapaz, tu tem que ser, Genildo, quase exagerado.
Naquela hora eu vi assim, tu falando com a Ana Paula, assim, meio frio, assim, obrigado. Não, querido, era para você pegar na mão dela e dizer, Ana Paula, muito obrigado, minha querida. Foi demais esse tratamento, tudo que você conseguiu aqui, muito obrigado. Então, cara, eu vou te dizer, seja quase que exagerado de gratidão com as pessoas. Aquilo me marcou profundamente. Ficou como uma semente dentro de mim que vai crescendo. Outra coisa que Deus me revelou, sabe o que Deus me revelou? Deus me revelou o seguinte, agora esses dias, através do meu filho, do Felipe. Felipe falando, pai, às vezes é muito ruim a gente não ser grato para as pessoas, porque o que elas fazem, na verdade, são as suas obras, são as obras delas, elas estão juntas ali. Então, quando você não é grato àquela pessoa, você está deixando de reconhecer a própria pessoa. Quando a gente agradece, é grato a alguém pelo favor recebido, pela ajuda recebida, você vai estar colocando um valor sobre aquela pessoa. Eu digo, olha como é gostoso isso, mais revelação para mim, mais motivação, porque existe aí uma geração, e Paulo profetizou que nos últimos tempos os homens seriam ingratos. Uma grande característica dos últimos tempos seria a ingratidão nos seres humanos, nos homens, ingratidão. Mas só que nós somos cidadãos dos céus, amém, queridos? Filhos de Deus, então essa deve ser uma grande característica nossa. Tenha sempre um coração agradecido, expresse em palavras, porque começa em casa, com a esposa, com os filhos, com empregados, com funcionários. Agradecimento. Olha, até a pessoa que trabalha conosco, eu aprendi o seguinte, ela é uma pessoa negra, eu não quero de jeito nenhum, eu sempre digo, minha querida, aqui você não é a empregada nesses moldes, aqui você é a nossa companheira de ministério, porque você não imagina o tanto que Deus usa você para nos apoiar na nossa correria de encontrar uma cama arrumada, uma comida pronta, uma louça lavada, uma casa limpa. Você é a nossa companheira. Tem uma outra senhora, Edilene, que é uma viúva, que nós socorremos essa senhora. Ela chegou primeiro dia em casa e disse, Edilene, minha querida, quero só que você entenda, você não é a nossa empregada, você é a nossa companheira de ministério. Você faz parte aqui da nossa família. Então, até para a gente pedir algo assim, nós poderíamos ordenar. E, claro, a gente tem que saber como conduzir também os nossos funcionários. Temos que saber conduzir de forma inteligente, sábia, mas nós usamos sempre o muito, muito por favor e o muito obrigado. Até o nosso pedreiro, ele me chama de pai. Ele me chama de pai, eu não sei, porque teve um que chamou papusco e deu um coice no pastor, teve outro que chamou de pai e fez não sei o quê, mas agora é o Ney, chega lá em casa, é como filho, chama de pai. Tem até um que vem querer beijar no meu anel, aí eu já não, depois, é o Cheves, depois que tu assistiu o Poderoso Chefão, tu começou com essas tuas manias, de querer beijar o meu anel, sai fora, cara, é meu discípulo, mas ele é muito legal, são nossos filhos. É muito gostoso viver assim, a vida de igreja dessa forma. Segunda coisa que ajuda a gente, é o segundo segredo, que não é segredo, torne-se totalmente interessado pela vida dos outros. Vou ser bem honesto aqui, é de propósito que nós marcamos para estar aqui todo esse tempo com o Anderson. Por quê? Porque nós estamos começando a nossa caminhada no discipulado. Isso precisa proximidade, isso precisa tempo. Hoje eu estou amando mais o Anderson, eu e a Simone estamos amando mais esse casal do que antes, por causa do relacionamento, por causa da proximidade. Então, aqui nós temos nos tornado interessados no que diz respeito a eles, ao trabalho, à igreja, ao ministério.
nós estamos nos doando aqui essa fatia do tempo. Entende? Isso por causa do reino de Deus. Eu podia dizer, não, mas não é a igreja da paz. Até, irmãos, eu vou ser bem sincero com vocês, é uma doação. A gente pode assim vangloriar disso, mas tem pastor nosso, do nosso time, eles, claro, eles não têm ciúme porque eles me têm todo o tempo, mas que eles gostariam que eu ficasse todo esse tempo. Eu acho que nem para o Jackson, né, Simone? Nem para o Jackson nós oferecemos uma fatia de tempo como essa que estamos oferecendo para vocês e especialmente para esse casal. E tudo para a honra e glória do nome de Jesus. Nós amamos o povo do Rio, nós sentimos que esse é o tempo. Vocês não amam Palmas, nós amamos, lá é o nosso refúgio. Até eu falei assim, diga isso para o Jackson, amor. Eu digo, olha, Palmas é o meu refúgio. Aí, mas por que é o seu refúgio, papai? Porque o Jackson é um filhão. Eu chego lá, se eu disser para ele, cara, eu não vou pregar, eu vou ficar 3 dias no hotel descansando. Não tem problema, pastorzão, não tem problema. O Jackson é assim. Então, não estou dizendo que o Anderson só quer aproveitar de mim. Não, muitas vezes nós oramos e falamos assim, Senhor, me usa, Senhor, me usa. E quando Deus começa a usar a gente para servir os outros, não, quer me sugar, meu irmão? Não, meu irmão, você não pediu para ser usado por Deus? Quantos aqui querem ser grandemente usados por Deus? Diga glória a Deus. Então não fique ressentido, meu querido. Não vá se ressentir depois. Você pediu para ser usado, você quer ser usado. Mas eu tenho sido tratado com muito carinho, com muito amor, né, com honra. Eu não estou ressentido. E até a nossa discipuladora diz, um servo, é mais ou menos assim, um servo só é conhecido como um servo quando ele é tratado como um servo e quando ele reage como um servo. E um servo não tem direitos. Tem pastor que experimenta a gente, sabia? Eu já viajei muito por aí. Teve um pastor que me recebeu no aeroporto, me levou num lugar quente, mais do que Santarém. Chega até mais de 40 graus, já chega até 45 graus, eu acho, naquele lugar. Mas tão quente. E em vez de ele me colocar na casa dele confortável, me levou para um quartinho assim no fundo da casa, onde é cheio de entulho, ventilador velho, lá uma cama, quando se sentava, tinha até medo de quebrar, aquele colchão velho, e colocou minha mala lá. Aí eu fiquei assim, eu digo, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Mas aí eu lembro da frase da pastora Rebeca, um servo só é um servo mesmo quando ele é tratado como um servo e ele reage como um servo. Não, eu sou um servo, eu não sou o bambambam de exigir hotel 5 estrelas, se isso vir, glória a Deus, mas eu não ando atrás de hotel 5 estrelas. Eu ando atrás de servir, eu vim aqui para servir. Eu fiquei por lá e tal, liguei o ventilador, olhei um banheirinho bem simples, já comecei a me adaptar, porque a gente é adaptável, o ser humano. Mas aí, quando eu estou lá, já estou meio com a perna esticada na cama, assim, pensando nos dias que eu ia ficar. Bom, já estava fazendo os planos. Digo, meu Deus, aqui é tão quente para mim dormir à noite. Eu penso que eu vou me molhar todinho. Aí eu venho todo molhado e deito molhado na cama. Aí eu vou conseguir dormir. E daqui a pouco o pastor veio assim, pastor Genil, pegue sua mala aí, venha comigo. Aí eu guardando de novo as minhas coisas, foi com ele, guardou minha mala no carro, saí com ele, meu Deus, então. Aí levou a gente para uma pousada muito chique na cidade, muito chique. Tinha piscina, aquele cafezão da manhã maravilhoso, quarto climatizado, pensa o quarto luxuoso, chique. Aí eu fiquei desconfiado, digo, cara, esse pastor estava me testando, eu acho. E eu penso que eu passei no teste dele aqui. Entende? Porque tem gente que faz isso, e conhecendo mais hoje é meu amigão, conhecendo mais a personalidade dele, eu tenho certeza que era um teste. Próxima vez que eu vou encontrar com ele, eu vou perguntar, Simone vai ver, eu vou perguntar, porque eles são nossos amigos, tem tanta liberdade. Ei, cara, o que está querendo fazer comigo aquela primeira vez que tu me chamaste aqui? Então,
torne-se totalmente interessado pela vida dos outros. Tem gente que vive sempre de olho no seu próprio umbigo. Quando é assim, não desenvolve uma personalidade agradável. Tira os olhos de você, se interesse pelos outros, ouça. Para ser interessado totalmente na vida dos outros, eu lembro o pastor Timóteo ensinando, todo homem, na classe da nova criatura, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Aí ele desenhava um rostinho bem pequeno na lousa e puxava uma orelhona gigantesca aqui e a outra orelhona gigantesca no lado daquela cabecinha bem pequenininha daquele rostinho. Você tem que ser assim, o pastor te vai dizer. Você tem que ser um topo gígio, né? Com aquela orelhona para ouvir. Às vezes as pessoas querem só um ouvido. Não querem uma boca, eles querem um ouvido. E a gente, ao ouvir, a pessoa já começa a ser curada. Só de ter um ouvido que ele pode falar o que está sentindo. Ouça suas histórias, ouça suas lutas, ouça os seus sonhos. Não deixe a pessoa falando sozinho. Olha, eu vou falar uma coisa para você, Simone tem me ajudado. Eu sou facilmente distraído, né, Simone? Facilmente, às vezes estou conversando com alguém, se alguém mexeu alguma coisa ali, o galho da árvore balançou, eu tenho a tendência já de tirar os olhos e focalizar. Aí, às vezes, eu faço de propósito, eu me concentro ali. O pastor Timóteo, gente, ele é um exemplo disso, ele nem pisca. Ele tem um nariz pontudo de americano, um nariz meio pontudo, assim, fica igual um pica-pau, assim, aquele cabelinho loiro. Fixe em você. Ele não está assim, voando para um lado para o outro. Não, ele está ali, prestando atenção. E ele vai confirmando. Agora, meu irmão, quantos vacilos a gente não comete? Eu já cometi. A pessoa falando no telefone. Alô, o senhor está me ouvindo? Eu estou. Porque até nisso, né, você precisa dizer, não, estou te ouvindo aqui. Não, beleza, sabe, dando aquele feedback, porque a pessoa não está vendo se você está ligado no que ela está falando. Então, torne-se totalmente interessado pela vida dos outros. E isso eu diria que é um processo nas nossas vidas. Terceiro, reconheça o valor da pessoa e o trabalho que ela está fazendo. Meu Deus, hoje eu estava andando aqui, né? Andando, olhando. De vez em quando eu vou ali fora, dou uma olhada para aquele outro lado. Digo, em nome de Jesus, o Anderson e Sandra vão conquistar esse outro lado. Porque o negócio aqui é grande. Já pensei ali, poxa, talvez, não sei, se tivesse uma LED para aquele pessoal lá do canto ver melhor quem está aqui, não sei. Eu começo a pensar assim, por quê? Porque eu estou focado aqui. Estou vendo o valor que tem esse casal. Esse é o momento para essa comunidade aqui no Rio de Janeiro, amém, queridos? Esse é o momento, essa é a hora. Esse é o Kairós de Deus aqui. Não estou falando isso só para frase de efeito, sendo político. Eu vejo isso, é por isso que eu e a Simone, nós estamos aqui. De alguma forma, assim, de poder cooperar com vocês para esse momento precioso. Você pode ter certeza, irmão, não tem jeito, vocês vão crescer. Esse lugar aqui se tornará pequeno. Vai se tornar pequeno esse lugar. Então, uma das coisas, por isso que eu estou falando isso aqui, reconheço o valor da pessoa, o trabalho que ela está fazendo. Eu até diria antecipadamente para esse casal, que eles têm que aproveitar, eles têm que estar felizes, que eles não estão sendo tão solicitados pelo Brasil. Isso é o tempo de Deus, para vocês concentrarem e formarem uma equipe, porque vai chegar um momento em que vocês vão precisar de uma equipe forte, uma equipe consolidada, porque vocês vão viajar. E vai ter que saber dosar isso, porque a Sandra vai estar com filhos pequenos ainda. Mas vai acontecer, não tem jeito. Vai ter um momento assim que você vai dizer, meu Deus, o que eu faço da minha agenda? Como é que eu faço? Porque Deus vai fazer isso. Deus vai levantar vocês mais e mais aqui no Rio de Janeiro.
E uma vez eu liberei uma palavra profética dizendo que o norte, eu não entendi nem muito bem o que eu estava falando, o norte vai ensinar o sul, aqui no estado do Rio. Depois eu fui orando e entendi o seguinte, porque aqui é a zona norte, né? É a zona norte. É onde tem as comunidades. A zona sul é top, é onde está a elite do Rio de Janeiro e tal, os prédios ricaços e tal, os intelectuais e toda aquela história. Eu te dizer uma coisa, o norte vai ensinar o sul, e já começou a acontecer, vocês já estão com o pé lá na Barra. Amém, meu irmão? Então eu apoio daqui, quem diria? Porque é daqui, meu irmão, que está saindo tudo o suporte para lá. E vai continuar assim, porque o norte vai ensinar o sul. Aqui, zona norte, talvez até mal falada, vai ensinar a zona sul bem falada, famosa, né? Que todo mundo quer estar lá, onde o turista pensa, o turista, vou lá para São Cristóvão, entre qual são as duas comunidades que tem aqui? Tuiuti e Mangueira, quero estar lá. Ele quer ir para o Calçadão, cara, quer ir lá para o Hilton. Mas o norte vai ensinar o sul. Vai ensinar humildade, vai ensinar o que é ser agradável, vai ensinar o que é oração, o que é guerra espiritual, o que é servir o Senhor de verdade, o que é discipulado. Amém, queridos? Então, reconheça o valor da pessoa e o trabalho que ela está fazendo. Se você vai criticar, faça de maneira construtiva. Você não vê nenhuma cidade no aeroporto de Santarém, pode ver que tem um busto lá de um maestro. Você vai numa outra cidade, tem lá uma estátua não sei de quem. Mas você nunca vê uma estátua que foi erigida aos críticos. Não existe monumento aos críticos. Aqueles críticos ácidos, que corroem a autoestima das pessoas, o ânimo das pessoas, a coragem das pessoas. Então, se a gente vai ter que criticar, a gente tem que fazer de maneira construtiva, apresentando soluções e de uma forma amável, já reconhecendo que está pronto. Amém, queridos? A pessoa de personalidade agradável fala a verdade de maneira correta. Mas é desagradável falar a verdade de maneira errada, no lugar errado e no tempo errado. Eu penso que eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado, eu mesmo. Porque se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. A gente depende muito do Espírito Santo para viver essa realidade. De falar da maneira correta, no tempo certo e no lugar certo. Não funciona chamar a atenção dos outros na frente dos outros. Muitas vezes é importante chamar no particular, confirmar aquela pessoa. Poxa, você é um filho precioso ou uma filha preciosa, mas agora você agiu de uma forma. E aí vai conversando. É o sanduíche, né? É o sanduíche. Né? Elogia antes esse lado aqui do sanduíche, aí faz a correção e depois mais outro lado. Mais outro, passei o sanduíche. O pastor, por que o pastor Eibe é assim? Porque ele aprendeu de berço. O apóstolo Melvin Eduardo era assim, queridos. Era carinhoso. E eu lembro uma vez que saiu uma fofoca ao meu respeito. Ele veio com tanto jeito que eu disse, não, meu pastor, diga logo, diga logo. Você é minha autarquia, você é minha autoridade. Você pode falar. Pastor Genildo, e com jeitinho, sabe, ele veio falando, e quando ele disse o que era, eu comecei a rir, porque eu disse, meu pastor, isso não é verdade, eu nunca pensei isso, eu nunca falei isso a respeito dele. Era um pastor na cidade, que veio contar para ele, que eu tinha dito algo a respeito dele. Eu digo, não. Eu comecei a rir, que era uma coisa até bem séria, que eu comecei a rir, e depois eu tive uma conversa com esse pastor. Ele disse, não, é porque veio aquele membro da sua igreja e me abraçou, não sei o quê. Eu disse, mas meu querido, isso é coisa da sua cabeça, eu nunca pensei nisso a seu respeito.
Aí ele pediu perdão e foi consertada a situação. Mas eu via o jeito que ele chegava para conversar com a gente, o pai do pastor Eibe. Quarto e último, para a gente ir para casa. Reconheça, aqui não avançou, aqui travou. Quarto, seja educado. Saiba como sair e como entrar. A Simone está me ajudando, que eu acabo me empolgando demais. Ela diz assim: amor, eu vou contigo, mas se você me prometer que a gente vai ficar só meia hora, que a gente vai ficar só 40 minutos, porque eu te conheço, você começa a conversar, e vocês vão conversando e contando história, e o tempo vai passando. Então, ela está me ajudando com isso. Saiba entrar e saiba sair. A primeira impressão é a que fica. E só um milagre para tirar. A primeira impressão que fica e só um milagre para tirar. E nós já ajudamos muito, nós já recebemos muita ajuda e já ajudamos muito os nossos pastores, os nossos obreiros que estão conosco. Ela deu toda a liberdade para me contar isso, para a gente falar sempre isso, a pastora Leda. A pastora Leda, aquela guerreira de oração, a mulher da torre de oração. Traz o óleo da unção. Vamos ungir aqui, meu irmão. Vamos amarrar esse capeta aqui. Meu irmão, ela é assim. Aquela mulher forte, ela parece uma índia, né, Simone? Meu Deus, pensa mulher violenta. No bom sentido, tá, irmão? Mas a pastora Leda, no relacionamento, tinha uma gentileza de um rinoceronte. Era pedaço de gente para tudo quanto era lado. Ela ia deixando um rastro, cara. E nós tivemos que tirar ela de um trabalho, e agora foi restituído o trabalho. Ela teve que pedir perdão, consertar com todas as pessoas, e agora foi restituído o trabalho para ela. E ela resistiu. Foram 12 anos, né, Simone? 12 anos a Simone sofrendo com ela. E chegou o clímax dessa crise, no dia que a Simone, tão ocupada na tesouraria da igreja, colocou um cartaz: nem que aconteça um terremoto, uma tsunami e tal, ninguém pode me interromper aqui. Aí ela chegou no escritório, era para reunir com você, e viu isso. Meu irmão, ela foi lá e arrancou esse cartaz, isso é um absurdo. Jogou no lixo, murmurou e foi embora. Aí quando a Simone saiu, as meninas estavam apavoradas, as meninas do escritório. Então eu vou conversar com ela. E foi realmente o transbordar. Porque a Simone abriu o jogo que ela dizia: a senhora não tem nada para me oferecer. Eu quero até ser discipulada pelo pastor Genildo. Mas sabe o que? Simone foi nas raízes. Pastora Leda cresceu num lar que o pai e a mãe eram alcoólatras, que os irmãos eram abusadores. Pensa, querido, as raízes que estavam ali. Ela teve como menina brigar para sobreviver, brigar na escola, ser violenta mesmo. E isso estava refletindo na vida dela. Aí a Simone muito amorosamente disse: você diz que eu não tenho nada para te oferecer, mas o que eu tenho para te oferecer é o que mais você precisa. E ela começou a chorar. E por que você age assim, Leda? Ela: é que eu preciso de uma mãe. E daí começou a chorar e começou a botar tanta coisa para fora. Aí pronto, rompeu. A Simone ajudou, tem ajudado. Aí a Simone começou a dar umas tarefas para ela. A primeira tarefa era cuidar de plantinha, assim. Pensa se a pastora Leda tinha alguma plantinha dessa, delicada, na casa dela. Não tinha. Aí ela chegou para a Simone tão feliz, disse: pastor, mãe, né? Ela chama de mãe, até a gente assusta. Mãe, eu já tenho 3 plantinhas lá na minha casa. Eu estou cuidando bem delas. Poxa, Leda, parabéns. Simone um dia chegou, tinha um curso de pintura para as mulheres na igreja, e ela estava fazendo parte. E a Simone ficou observando, e ela pintando. Aí a professora dela dizia: mais suave, pastora Leda, mais suave, mais suave.
Toda uma terapia, irmão. E ela começou a entrar numa maratona de concerto, né? Então, se ela vacilava com alguém, se tornou uma feitora de bolo, como é que chama? Confeiteira, né? De bolo, mas assim, dando bolo de presente, porque ela ofendia e ela ia arrependida pedir perdão e levava um bolo. Pão caseiro, ela ia pedir perdão e levava um pão caseiro. Impressionante, né, Simone? Ninguém ouve mais comentário nenhum. Essa má fama da pastora Leda acabou. Ela se reeducou, queridos. Isso é lindo demais. Então, seja educado ou reeducado. Talvez até aqui seria, vamos mudar esse ponto aqui, seja reeducado. Saiba entrar e saiba sair. Cuidado com as brincadeiras de mau gosto. Paulo disse que nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. O que é bom para um, repito, já falei ainda agora, pode ser constrangedor para outro. A gente tem que observar o perfil das pessoas. Gente, essa é uma crise muito grande para mim. Eu acho que o pastor Davi, que viaja também, não é brincadeira, a gente chegar, né, pastora Meg, numa igreja, como é que a gente vai lidar com a liderança, nós não conhecemos tão bem. Gente, é uma dependência mesmo do Espírito Santo. Amém, queridos? É uma dependência mesmo do Espírito Santo, da minha parte, da sua parte, da nossa parte, nos nossos relacionamentos. E até quando nós mesmo, com sinceridade, dependemos do Espírito Santo e nós pisamos na bola sem intenção, Ele ainda faz que tudo aquilo coopere para o nosso bem. Porque Ele sabe a nossa sinceridade de querer ser essa pessoa que chega e ilumina um ambiente. Amém, meu querido?